Bem-vindos! E hoje chegamos à 10ª aula de Angiologia do curso intensivo de Teologia Básica. E hoje, para concluir, veremos sobre a atividade dos demônios nos dias atuais e alguns aspectos que podem ajudar a gente a discernir sobre a influência demoníaca e também algumas orientações. A Bíblia descreve a intensa participação demoníaca na sociedade e o fato de não perceber com todos os nossos sentidos essa ação, essa participação, se deve à nossa incapacidade e não ao fato de que não exista. E a negativa de reconhecer a ação demoníaca se deve à cegueira espiritual. Vamos ver alguns aspectos. Primeiro, Satanás não é culpado diretamente de todo mal e pecado. É interessante que a ênfase geral das epístolas, das cartas do Novo Testamento, não é a ação demoníaca na vida dos crentes ou como resistir às suas investidas. A ênfase está em orientar os crentes a viver uma vida de retidão, a uma conduta reta. A resposta aos muitos problemas, por exemplo, da igreja de Corinto, não era que repreendessem a um espírito mau que estivesse causando aquele problema, mas sim que deveriam atuar de modo a corrigir o problema. Ocasionalmente, Jesus ou Paulo expulsaram a um espírito mau que estava prejudicando seriamente a pregação do evangelho, como o endemoniado gadareno ou essa jovem que adivinhava em Filipos. Mas esse não era o padrão do ministério. A ênfase era pregar o evangelho. Em nenhum dos casos do Novo Testamento se fala dos espíritos territoriais ao entrar numa região para pregar o evangelho. O espírito mau, pelo que se vê, sempre se encontrava na pessoa e a pessoa influenciada iniciava uma confrontação. Também não se questiona a demônios, ou seja, não se entrevista a demônios sobre a sua hierarquia e nem diz que se deve ensinar informações derivadas de demônios. E tampouco ensina que existam fortalezas demoníacas sobre as cidades que precisam ser derrubadas para que se possa pregar eficazmente o evangelho. Nós somos chamados a pregar o evangelho. E esse chega com poder para transformar vidas. Claro que pode haver certa oposição demoníaca e contra essa se deve orar e lutar. Mas o ponto é que não temos base, biblicamente falando, para crer, para acreditar em demônios territoriais, ou seja, que estão ali dominando um território. O Novo Testamento reconhece a ação demoníaca no mundo, mas o seu foco principal enquanto ao evangelho e crescimento espiritual recai sobre a conduta e decisões tomadas individualmente. Temos que aceitar a nossa própria responsabilidade de obedecer ao Senhor e não atribuir a forças demoníacas nossas falhas. Porque muitas vezes estamos sofrendo as consequências de más decisões que tomamos e não devemos atribuir a culpa a Satanás e aos demônios, e sim reconhecer que falhamos, que pecamos. Reconhecer e assumir a nossa responsabilidade.
Bom, existem passagens no Novo Testamento que mostram que os autores estão conscientes da influência de espíritos maus no mundo e até mesmo na vida dos crentes. Paulo afirma que os que se opõem à sã doutrina, eles caíram numa armadilha do diabo. E Jesus afirmou que os judeus que se opunham a ele estavam seguindo o seu pai, o diabo. E João declara que aquele que vive na prática do pecado é do diabo e também que esse mundo, esse sistema que está contra Deus, ele jaz no maligno. Parece que o Novo Testamento dá a entender que existe um certo grau de influência demoníaca em quase todos os pecados e maldades que vemos hoje. Não é todo pecado que é causado diretamente por Satanás ou seus demônios, mas o pecado e tudo que se opõe à palavra de Deus, à obra de Deus, dá espaço para a sua influência, para a sua ação. Em Efésios 4, 26, vai dizer, por exemplo, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Concluímos com um encorajamento deixado à Igreja de Cristo, que está em Efésios. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. E aqui concluímos o nosso estudo sobre os anjos bons e os anjos maus, e espero que tenhamos aprendido principalmente como devemos lidar nos nossos dias, nos dias atuais, com esse ensino. E ficamos com esse encorajamento a que sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Um grande abraço, que Deus abençoe muito a cada um de vocês. Tchau!